Então, boa noite para todos. Vamos iniciar a nossa palestra sobre os 9 princípios da atenção plena, segundo Mapadeva. Eu gostaria de convidar vocês para recitar ou ouvir, quem não conhece ainda, a oração Mapadeva e o Sutra Ser Feliz Aqui Agora. Esses dois juntos são a base do nosso método. Depois que a gente cantar o Om 3 vezes, fazer a oração, recitar o Sutra e silenciar por 2 minutinhos, eu falo um pouquinho sobre Mapadeva para vocês e introduzo os 9 princípios da atenção plena. Então, eu convido todos a unirem as mãos em prece. A gente vai vibrar 3 vezes Om, fazer a oração, recitar o Sutra e em seguida silenciar por 1 minutinho. É assim que nós começamos todos os encontros sobre Mapadeva. O pessoal que está assistindo pela internet é muito bem-vindo para fazer a prática também. Inspiramos. Pai divinos, gratidão por ensinarem o caminho de volta para casa, que eu dê cada passo com atenção, amor e alegria, e que meu único pensamento seja estar com vocês agora, ser feliz aqui e agora, inteiro no momento presente, reconheço a natureza ilusória das aflições, com liberdade faço escolhas conscientes. Minha maior felicidade é estar desperto, respirando com consciência, uno a mente com a respiração, sinto a respiração no corpo, uno a mente com o corpo, sinto o corpo onde ele está, estou inteiro no momento presente, reconheço a natureza ilusória das aflições, são ilusórias as aflições que têm relação com o passado, pois este não existe mais. São ilusórias as aflições que têm relação com o futuro, pois este ainda não chegou. Inteiro no momento presente, não encontro aflições. Nada resta além de uma profunda paz. Em paz e livre das aflições, tenho clareza. Com liberdade faço escolhas conscientes. Estas escolhas criam meu destino. Sei que ser feliz é uma escolha. Minha maior felicidade é estar desperto, pois o ser desperto é a própria felicidade. E tudo que é tocado pela luz do ser desperto é iluminado e desperta sua natureza feliz. Silenciamos. E durante esses instantes de silêncio, nós experimentamos a segunda estrofe do Sutra, respirando com consciência. Respirar com consciência significa sentir o ar entrando e saindo do corpo.
Respirando com consciência, unimos a mente com a respiração. Percebe que é isso que está acontecendo. Você traz a sua mente para a respiração. E você está presente em cada inspiração e em cada expiração. Consequentemente, você sente a respiração acontecendo no corpo, porque a respiração acontece no corpo. Quando o ar entra, o abdômen avança. Enquanto o ar sai, o abdômen recua. Ar para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. E sentindo a respiração acontecendo no corpo, você vai unindo mente e corpo. Experimenta isso. A respiração consciente integra mente e corpo. Sente seu corpo, se sente presente no seu corpo. Além desse movimento do abdômen, sente também suas pernas, seus braços, seu rosto. Respirando com consciência, unimos a mente com a respiração, sentimos a respiração acontecendo no corpo, unimos mente e corpo. Agora sente o seu corpo em contato com o local onde ele está. Sente o contato com a cadeira, sente o contato com o chão. Presentes no contato do corpo com a sala, estamos aqui. Mantendo a mente presente no ar entrando e saindo do corpo, mantemos a mente no aqui e no agora. Logo estamos inteiros no momento presente. E por mais alguns segundos buscamos manter essa condição. Consciente da respiração, do corpo, do contato do corpo com a sala. Namastê. Nós abrimos os olhos. No início do treinamento em Mapadeva, nós iniciamos todos os encontros assim. À medida que o treinamento vai se aprofundando, a meditação também vai se aprofundando, né? Vão surgindo outras etapas, mas sempre precedidas pela oração Mapadeva, pelo Sutra Ser Feliz Aqui Agora. A última estrofe do Sutra diz assim: minha maior felicidade é estar desperto, pois o ser desperto é a própria felicidade. E tudo aquilo que é tocado pela luz do ser desperto é iluminado e revela sua natureza feliz. Eu errei, eu falei desperta sua natureza feliz. Então acertaram daí, graças a Deus. Tenho que ler mais o Sutra, tenho que recitar mais. Um exercício maravilhoso, principalmente quando a gente fala para público, é falar assim: eu errei. É um exercício maravilhoso, né? Às vezes o ego tem que dobrar para isso, assim. Mas se ele não dobra para isso, ele vai dobrar de forma muito pior no futuro, né? Nessa condição humana a gente erra, né? A gente comete ato falho. Então o professor Hermógenes, professor que vocês sabem, né, da minha estima, do meu carinho, da minha gratidão, diz que o primeiro passo do caminho é o caminho é assumir uma atitude sincera de humildação, né, de humildação. E eu sou muito grato a ele por esses ensinamentos. Mapadeva tem 3 significados, a palavra Mapadeva. 1.
Método de atenção plena, pacificação emocional, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. 2. Mapa Deva. Mapa, a gente sabe o que significa mapa. E Deva, em sânscrito, que é uma língua sagrada na Índia, significa Deus, divindade. Então, mapa para Deus, um caminho para Deus, um caminho de volta para casa. E Pa, Deva, mãe, e pai, divinos. Então, eu digo assim, praticando o método, estudando o Mapa Deva, praticando o Mapa Deva, a gente entra nesse caminho de volta para casa e se reencontra com a Mãe Divina e com o Pai Divinos, que a gente pode traduzir como a fonte. Esse corpo tem uma fonte, esse corpo tem uma origem, que é o Pai e a Mãe biológicos. Num nível sutil, num nível espiritual, nós também temos uma origem, que podemos chamar de Deus, de Pai Celestial, consciência cósmica, luz infinita. Cada um pode chamar pelo nome que toca mais o coração, mas o objetivo desse método é fazer esse caminho de volta para casa, fazer essa religação. Eu não acredito nisso. Está perfeito. Mapa Deva passa longe de propor qualquer dogma que você tenha que acreditar nisso ou naquilo. A sugestão é, se você achar isso interessante, se abre. Mais uma vez eu cito a última estrofe. A minha maior felicidade é estar desperto, pois o ser desperto é a própria felicidade. Eu tenho certeza que eu sei o que cada um de vocês mais deseja aqui nesse auditório. O que cada um de vocês, assim como eu, mais deseja é ser feliz. Todo ser humano são, tem essa aspiração pela paz e pela felicidade. É claro, a partir daí, eu não sou vidente, eu não sou adivinho, eu não sei mais de nada. Vocês têm seus sonhos, seus projetos, seus empreendimentos, cada um está vivendo um momento. Mas o que tem por trás de todos os nossos pensamentos, palavras e ações, de alguma maneira, é essa busca pela paz e pela felicidade. Mas segundo a tradição da yoga, segundo a mensagem dos grandes mestres de outras diversas tradições, a gente vem procurando essa felicidade de forma equivocada. A gente vem procurando a felicidade no mundo objetivo. E o mundo objetivo não é capaz de oferecer para a gente felicidade permanente. Intuitivamente a gente busca paz e felicidade e tem um desejo que isso seja permanente. Mas no mundo objetivo, isso é, no mundo que é percebido pelos 5 sentidos e pode ser pensado pela mente racional, tudo é passageiro, tudo é efêmero, tudo que nasce morre, tudo que inicia termina, e a gente sabe que muitas vezes não tem aviso prévio, nem mesmo tem um processo muito gradual, pode ser um estalo de dedo. Então, infantilmente, o nosso ego busca a felicidade definitiva num mundo onde tudo é passageiro. E a gente acha que sofre por causa da impermanência. A gente não sofre por causa da impermanência. A gente sofre primeiro pelo nosso apego àquilo que é impermanente. O que não é muito inteligente. Só que a gente tem um grande desafio com essa palavra desapego. Porque a gente equivocadamente interpreta desapego como não ligar, não se importar, não cuidar, quando a palavra não sugere isso em momento algum. Desapego quer dizer sem apego. Eu posso amar, zelar, cuidar, me importar, usufruir, mas sem apego, sustentando essa sabedoria da impermanência, sabendo que absolutamente tudo passa. Tudo passa. E se eu me apegar a qualquer coisa que seja, eu estou assinando um contrato falando que em determinado momento eu vou sofrer. Não porque passou, mas porque eu me apeguei. Meu Deus do céu, mas eu só conheço isso. A sensação que eu tenho é que a única coisa que existe, a única coisa que é real, é aquilo que os meus sentidos podem perceber e logo que a minha mente pode especular, filosofar, avaliar. Então aí a gente chega na causa fundamental do sofrimento. A causa fundamental do sofrimento é a ignorância. A ignorância espiritual. E ignorância espiritual
não quer dizer ignorância em relação a algum livro, não saber o nome de todas as tradições ou de todos os mestres. Significa você ignorar o seu ser espiritual, o seu ser real, aquilo que você verdadeiramente é. A proposta da yoga é justamente o despertar dessa sabedoria. A proposta do método Mapadeva, idem. Então, a gente inicia essa história, a gente inicia essa busca por aquilo que é mais que importante, por aquilo que é fundamental, a atenção plena. Por que que a atenção plena é fundamental? Qual é a diferença de fundamental para importante? Uma coisa importante pode ser substituída por outra coisa importante. O que é fundamental não pode ser substituído. E por que que a atenção plena é fundamental? Tem um sutra do Buda onde ele diz assim: o passado não existe mais, o futuro ainda não chegou, a vida acontece no momento presente. A atenção plena é fundamental porque é ela que reconecta a gente com a vida. Se tem alguém aqui e agora, né, que a cabeça ainda está no trabalho, né, do qual saiu algumas horas, ou está se projetando para casa, para o jantar, para o próximo compromisso, né, está ausente da sua própria vida, porque a vida acontece no momento presente. A gente não pode fazer nada no passado, a gente não pode fazer nada no futuro. A gente só pode fazer, aprender, ensinar, ser, amar, servir no momento presente. E esse é um grande desafio para a humanidade atual. Uma pesquisa recente, acadêmica, né, sugeriu uma reflexão que dá um susto na gente. Tem algumas pessoas aqui que já levaram esse susto, já tem até ele decorado, né, que é a história do sujeito com 30 anos que vai viver até os 80. Então esse sujeito tem 50 anos pela frente. Dentro desses 50 anos, ele vai passar, em média, 8 horas dormindo todos os dias e 16 horas acordado. Só que dentro dessas 16 horas que ele passa acordado, todos os dias, ele só está atento, presente no aqui e agora, cerca de 2 horas por dia. Essa é a nossa média. Sabem a consequência disso? Esse é o susto. A consequência disso é que dentro dos 50 anos que ele tem pela frente, ele só vai viver de fato 6 anos e alguns meses. Quase 44 anos, ele não vê o que está na frente dele, ele não percebe as oportunidades. Ele não desfruta do que a vida oferece. A mente está no passado ou está no futuro. Isso acontece com alguém de vez em quando? Pensar a hora que não deseja pensar. Pensar naquilo até mesmo que não gostaria de estar pensando. Então, um dos primeiros passos para a gente disciplinar essa mente, conter esse movimento involuntário, é aprender a trazer a atenção para o momento presente. Com isso a gente pode dobrar, triplicar, quadruplicar a nossa vida. Aí a gente vai logo para o corpo, mas esse corpo não vai viver 200, 300, 400 anos. Mas vida não tem relação alguma com o tempo desse corpo. Vida é consciência. Se eu só passo 2 horas atento por dia e consigo transformar isso em 4 horas, eu dobrei a minha vida. Em 6 horas eu tripliquei, em 8 horas eu quadrupliquei. Eu só estou falando em 8 horas. Eu passo 16 horas por dia acordado. E a gente descobre, né, que a meditação pode abrir essa janela para a gente. A gente tem muito mais tempo do que a gente imagina. Porque esse processo de perder tempo, de se desconectar do aqui e do agora, ele não é percebido. O professor Hermógenes chamava isso de normose, né? Parece que é normal esse padrão de viver preocupado, ansioso, com medo, e mente voltada para o futuro, ressentido, culpado, magoado, e mente presa no passado. Daí surge a necessidade dentro do Mapadeva, né, dos princípios da atenção plena, que são 9. Os 9 princípios são os seguintes:
A vida acontece no momento presente. O momento presente é esse instante. Esse instante é aqui e agora. Vivo no aqui e agora, respirando com consciência. Respirando com consciência, faço uma coisa de cada vez. Faço uma coisa de cada vez com mente de principiante. Com mente de principiante, me liberto dos condicionamentos. Liberto dos condicionamentos, desperto o cuidado amoroso. Vivendo o cuidado amoroso, me religo a Mapadeva. Mapadeva no sentido da fonte, que mais uma vez seu coração pode chamar pelo nome que preferir, de Buda, de Cristo, de consciência cósmica, de essência. Eu já falei um pouquinho sobre a vida acontece no momento presente. Então eu quero fazer duas revelações para vocês. São dois ensinamentos, que são os próximos dois princípios, o momento presente, esse instante aqui e agora, que evitam que a gente fique preso a armadilhas que pegam a maioria dos praticantes de atenção plena. Então, dizemos, a vida acontece no momento presente. Se você não desenvolve essa habilidade, essa capacidade de manter a sua mente focada no aqui e no agora, você está perdendo tempo. E tem pessoas que quando iniciam a prática dizem assim, engraçado, eu venho praticando, mas não venho me sentindo mais calmo, não venho tendo mais clareza de pensamento. Parece que o meu processo de autoconhecimento não está aprofundando, que é tudo que o Mapadeva promete. E eu venho vivendo hoje, vivo um dia de cada vez. Aí eu pergunto, qual a relação da prática da atenção plena com viver o hoje, um dia de cada vez? É toda, claro. Grande engano. Segundo princípio diz, o momento presente é este instante. É importante que vocês decorem isso. Independente de nos reencontrarmos. Né? Exato instante. Conceito que implica em 24 horas. Dentro do hoje tem manhã, tarde e noite. Então você pode viver o hoje, mas a sua mente pode estar na hora que você chegou no seu escritório, consultório, sala de aula, às 8 horas da manhã. Ou a sua mente já pode estar aonde você tem que estar hoje, às 10 horas da noite. Estou vivendo hoje. São os meus compromissos de hoje. Em ambos os casos, eu estou perdendo esse instante. Não interessa se são 5 minutos para trás ou 5 anos. Isso me rouba esse instante. Se a minha mente, a revelia da minha vontade sem utilidade, de repente leva a minha atenção para esse campo. Não interessa se é daqui a 1 hora ou daqui a 1 ano. Isso é futuro. E me rouba esse instante. Então o praticante de atenção plena tem que ter isso claro. A vida acontece no momento presente. E o momento presente é este instante. Uma vez dando uma aula de Hatha Yoga, um aluno falou assim, você cita muito Jesus e Buda, mas eles têm um discurso tão diferente, Jesus falando em vida eterna, o Buda falando em momento presente. Aí eu silenciei por alguns instantes e respondi assim, o Buda sugere que a gente vive esse instante. Esse instante inicia? Esse instante termina? Aquilo que não inicia, aquilo que não termina, é eterno. A vida eterna é aqui e agora. Aqui e agora, dentro de nós. A gente vai ver quando chegar no 9º ponto, no 8º e no 9º princípio da atenção plena, segundo o Mapadeva, né, que o reino dos céus, que o Nirvana, que o Samadhi, que é o estado de supraconsciência, segundo Patanjali no Yoga Sutra, está aqui e agora, dentro de nós. Esse dentro não é um dentro, localização espacial no corpo, é essência. Não se pode dizer ele aqui, ele acolá, não vem com observâncias, está dentro de nós. Jesus se referindo ao reino. Né? Não vem com observâncias, não se pode falar sobre ele, não tem localização espacial. É aquilo que nós somos. Só que a nossa mente agitada e presa do lado de fora
né, gera uma sensação que a gente chama de maia, de ilusão, que vela essa verdade para a gente. E tudo começa por trazer atenção para o aqui e agora, sabendo que o aqui e agora é esse instante, e que esse instante, sabendo que o momento presente é esse instante, e que esse instante é aqui e agora. Porque a importância das duas palavras, aqui, agora. Porque eu posso estar vivendo o agora, mas perdendo o aqui. Mas como isso pode acontecer? Nesse momento, nesse exato momento, esse instante, agora, de repente na casa de alguém está tendo uma reunião importante, tem um parente hospitalizado, ou há um interesse em função da atividade profissional numa reunião que está tendo no Congresso Nacional, enfim. Agora pode estar acontecendo algo que é relevante, né, para a vida de alguém aqui no auditório. Aí vamos supor que a sua mente vá para esse local, né? Fique imaginando o que está acontecendo lá, o que está sendo discutido lá. A gente não perdeu o agora, a gente pode falar que agora está acontecendo isso, mas perdeu o aqui. Gravem isso, é o aqui que enraiza a gente na vida. Não basta estar vivendo agora, eu tenho que estar aqui. O aqui sugere corpo, aqui. Uma vez eu ouvi assim, mas isso não é um escapismo? Talvez a reunião em casa, a reunião na empresa não seja muito importante? Talvez seja muito importante e relevante, então vai para lá. Vai para lá, não é escapismo, é uma sabedoria. Se você entende que é uma prioridade, se você pode ir para lá, vai o quanto antes. Mas eu não posso ir, ou não me permitiriam a entrada. Então você não ganha nada com a sua mente especulando o que está acontecendo lá, mas perde muito, perde a sua vida que está acontecendo nesse instante. Nossa, Carlos Henrique, é muito difícil, né? Sabendo que em algum lugar está acontecendo alguma coisa assim, manter a mente no aqui, nesse instante, no momento presente. Então a gente entra com o quarto princípio. A gente conquista essa vida no aqui e no agora, fazendo aquela prática que a gente fez depois da recitação do Sutra, a prática da respiração consciente. Gente, tão simples, tão fácil até de orientar, tão fácil de compreender a orientação, mas certamente desafiadora. Porque a nossa mente, ela se habituou a fazer esse movimento, de se projetar para o futuro, de ficar apegado ao passado. A revelia da nossa vontade, sem utilidade, muitas vezes trazendo incômodo. Aí eu digo, nossa, eu não quero mais pensar nisso, eu quero mudar o foco, e não consigo. Então é importante, quando a gente tem consciência disso, que a gente faça uma escolha, de um meio hábil, de uma prática, de um caminho, para transformar esse padrão. E sem dúvida, existem muitos caminhos, mas eu acho que nenhum é tão eficaz para essa finalidade quanto a respiração consciente. Mais simples, mais acessível. A gente tem familiaridade com esse processo. Às vezes repetir um mantra, fazer um canto devocional, uma oração, um outro ritual, é algo estranho. Respirar não existe nada que a gente tenha mais familiaridade do que respirar. Então está aí a prática da respiração consciente, que nos traz imediatamente para o aqui e para o agora. E o Sutra diz assim, na segunda estrofe, respirando com consciência, uma mente com a respiração. Então você traz atenção para a respiração. Sente o ar entrando, sente o ar saindo do corpo. Aonde a respiração acontece? No corpo. Então é natural que você una a mente com o corpo. E o corpo está em algum lugar. O planeta Terra tem gravidade. Então o corpo está sempre atraído aqui na direção do centro da Terra, e a gente para em algum lugar. Então quando eu digo, sente o contato do corpo com o local onde ele está, isso que traz a gente para o aqui. É natural. Prática de atenção plena. A atenção que de repente estava no pensamento, no passado, no futuro, no diálogo inútil, vem para a respiração, te traz para o corpo e naturalmente te traz para o aqui. E o desafio é a gente se manter
aqui e agora, inteiro, pleno, nesse exato instante, se livrando imediatamente de muito sofrimento que a gente descobre que não faz sentido, que não é necessário. Ansiedade, preocupação, medo, ressentimento, mágoa, culpa, lamentação. Se desaparece futuro, se desaparece passado, isso desaparece também. Nossa, é difícil de acreditar, mas aqui não se pede que se acredite. Também se pede que não se duvide gratuitamente, mas se acha interessante, pratica. Insiste na prática, para que não gere uma confusão, um mal-entendido. Nós podemos escolher pensar no passado, nós podemos escolher fazer um planejamento, por exemplo, usar a imaginação e imaginar possibilidades no futuro. Isso não é perder o momento presente. Eu aqui e agora, me lembro de algumas situações que eu vivi, ensinamentos que eu recebi, livros que eu li, conversas que eu tive, e tiro aprendizado disso. Faço reflexões em cima disso, avalio isso. Eu não perdi o momento presente, eu estou no momento presente, intencionalmente acessando a minha memória. Estou aqui agora, acessando a minha memória. Eu hoje fiz isso algumas vezes, para poder trazer essas informações para vocês. Aqui agora, de repente, surge uma ideia de alguém, de fazer um festival, um retiro, um outro encontro. Aí a gente usa a nossa imaginação, qual lugar poderia ser? Que data seria mais legal? O que a gente precisa para viabilizar isso? Estou usando a minha imaginação, né? Pensando em alguma coisa no mês de junho e quantas pessoas cabem. Estamos no aqui e agora, intencionalmente usando essa faculdade da mente, né? Para que a gente possa no aqui e agora começar a se movimentar nessa direção. Então, não faria sentido falarmos aqui. A gente não pode pensar no passado e no futuro, porque a gente está condenando, palavra forte, né? É um hábito que acontece a revelia da nossa vontade, é um automatismo da nossa mente, que sem que a gente perceba, leva a nossa atenção para o passado ou para o futuro e rouba, priva a gente do aqui e agora, sem utilidade, muitas vezes gerando aflição. Então, sempre que isso acontecer, essa técnica que nós fizemos no início da prática, ela serve também como um meio hábil para que você se reconecte com a vida no aqui e no agora. Você pode repetir assim: o passado não existe mais, o futuro ainda não chegou, a vida acontece no momento presente. Respira, sente o corpo onde ele está e se envolve com o que o momento presente te oferece. Quanto mais você praticar isso de maneira formal, né? Quanto mais você tomar a decisão de tirar 5, 10, 15 minutinhos por dia e fazer essa prática de respiração consciente, mais facilidade você vai ter para dentro da sua rotina, durante as suas atividades, perceber: nossa, minha mente fugiu totalmente daqui. Vamos supor que esteja pensando em alguma coisa que ainda está por vir, antecipando como vai ser o futuro. O futuro ainda não chegou. Uma pergunta válida: eu posso fazer alguma coisa nesse instante que possa vir a ter um efeito nessa situação? Se puder fazer, faz. Se não puder fazer, tira a atenção, volta a atenção para a respiração, sente o corpo onde ele está, e de repente aquele tempo que estava sendo perdido no aqui e no agora, sua vida que estava sendo desperdiçada para aprender alguma coisa, criar alguma coisa, né? Se divertir, relaxar, né? Ter um momento bom com alguém, você ganha esse tempo de novo. Vou contar uma historinha antes de falar do próximo princípio, né? Porque essa historinha traz uma leveza para essa questão do momento presente. A moral da história é essa leveza. É a história de um rapaz, né, que ele ouve a minha palestra sobre Mapadeva. Isso é mentira, tá? É a história de um rapaz que se interessa muito por esse assunto, da atenção plena. Ele ouve sobre todos os benefícios da atenção plena, fica encantado e diz: eu preciso encontrar um grande professor.
E ele fica sabendo de um mosteiro onde tem um mestre realizado na atenção plena. Alguém que de forma espontânea, natural, vive totalmente centrado no aqui e no agora. Uma pessoa que vive em paz, que tem a mente absolutamente clara. Então esse rapaz vai procurar esse mestre. E no encontro com o mestre, ele pergunta se o mestre o aceita como discípulo. O mestre aceita com uma condição. Diz assim para ele: olha, você vai passar 10 anos aqui comigo, estudando, praticando, trabalhando no mosteiro. Completando 10 anos, eu vou te conceder uma entrevista. Nessa entrevista, eu vou te fazer uma pergunta. E se você responder de forma correta essa pergunta, você vai estar realizado também na atenção plena. O rapaz aceita o desafio. Passa 10 anos estudando, praticando, trabalhando no mosteiro. E quando está se aproximando da época da entrevista, ele está absolutamente tranquilo. Ele sabe que pode responder qualquer pergunta, sobre qualquer livro sagrado, qualquer técnica de meditação, sobre a linhagem dos mestres, sobre asanas, sobre posturas para sentar em meditação. E finalmente chega o grande dia. Nesse dia cai uma tempestade, mas ele não vê problema nisso. Ele acorda confiante, saindo de casa, ele coloca a capa de chuva, as botas, abre o guarda-chuva e vai andando na direção da casa do mestre dentro do mosteiro. Chegando na casa do mestre, na varanda, já num local coberto, ele tira a capa de chuva, fecha o guarda-chuva, tira as botas e entra no aposento que o mestre está esperando ele. Ele entra pensando em qual seria a pergunta, mas tranquilo, porque certamente ele teria a resposta. Então ele senta de frente para o mestre, ambos se reverenciam respeitosamente, e ele ouve a pergunta, e ele fica assombrado com a pergunta. Não podia ser aquela pergunta. Ele nunca podia ter imaginado aquela pergunta. Sabem qual foi a pergunta? Meu querido discípulo, antes de entrar na minha casa, de que lado da porta você deixou suas botas? Era um mestre de atenção plena. Não interessava para ele um trecho de um livro sagrado, uma técnica de meditação, de respiração, o nome de todos os mestres que vieram antes. O que interessava para ele era ver se o discípulo estava presente no aqui e no agora. Atenção plena é isso. É simples assim. A gente não aprende um monte de coisa, hoje eu acho que eu já falei um monte de coisa, para decorar esse um monte de coisa. Esse um monte de coisa tem como objetivo ajudar a gente a fazer esse caminho de volta para esse instante. Ajudar a gente a fazer esse caminho de volta para esse instante. Então, a respiração consciente é fundamental para isso, que é o meio mais rápido, que a gente já tem familiaridade. Sempre que perceber que a mente, a revelia da sua vontade, sem utilidade, talvez te fazendo mal, está presa no passado ou no futuro, olha para isso e diz: o passado não existe mais, o futuro ainda não chegou, a vida acontece no momento presente. Respira, sente o corpo onde ele está. E o que eu estou fazendo? Eu estou dirigindo? Eu estou jogando bola? Eu estou no meu escritório, consultório, sala de aula? Eu estou cuidando dos meus filhos? Eu estou namorando? Eu estou na praia? Esteja realmente aonde você está. Esteja realmente fazendo o que você está fazendo. E assim a gente entra no próximo princípio, que é o quinto princípio da atenção plena, segundo o método Mapadeva, que é fazer uma coisa de cada vez. Um grande desafio para nós atualmente. Não é raro que a gente esteja fazendo uma refeição, respondendo o WhatsApp, com o ouvido, o olho num telejornal, o olho no WhatsApp, o ouvido num telejornal, e achando que está conversando com alguém, na mesa, que provavelmente também está respondendo o WhatsApp, ou postando no Facebook, ouvindo o que está sendo dito na televisão. E é assim que a gente se encontra hoje. A gente não está inteiro no momento presente, a gente está fragmentado no momento presente. Uma das definições de yoga na Bhagavad Gita é trabalho com excelência.
né? E a gente só pode trabalhar com excelência ou agir, né? Talvez a palavra mais adequada seja ação. A gente só pode agir com excelência se a gente estiver totalmente inteiro naquilo que a gente está fazendo. Senão a ação tem tudo para não ser tão boa quanto poderia ser. Segurança. Quando eu faço uma coisa de cada vez, eu tenho muito mais segurança. Quantos acidentes não acontecem por falta de atenção? Seja bem-vindo. Quantos acidentes de trânsito, acidentes domésticos na cozinha, no banheiro, acontecem por falta de atenção? Aí a gente junta a falta de atenção com esse ato de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? A possibilidade é muito maior. A possibilidade de eu não fazer bem feito cada uma dessas coisas é muito maior. A minha mente não está presente ali, totalmente. Eu já trabalhei em algumas escolas, eu gosto muito de trabalhar em escola. Já fui, ou sou, profissional de educação física, já exerci, essa profissão, que eu tenho muita gratidão e admiração, mas já me vi nas escolas também em cargos de coordenação. E numa dessas escolas eu era responsável, pela admissão de professores, no que a gente chamava... Esqueci como a gente chamava. Que tem o nome, eram as atividades extra-classe. Aí eu esqueci o nome que a gente dava na escola. Posso até falar o nome da escola, que é a Escola Nossa, uma escola pela qual eu tenho muito carinho e admiração, que fica aqui em Pendotiba, Niterói. Aí era Centro de Atividades. Tem alguém aqui da Escola Nossa, conhece o Centro de Atividades, que cuida das atividades extra-classe, as atividades artísticas e esportivas. Quando havia necessidade, eu avaliava e era responsável pela contratação de professores para o Centro de Atividade. E muitas vezes me falavam assim: é importante que se contrate um professor com experiência, além das qualificações com experiência. Mas vejam que interessante, havia uma associação de experiência com o tempo que a pessoa tinha de trabalho. E eu lembro que uma das contratações que eu fiz era de um rapaz que trabalhava há poucos anos na área dele. E havia um concorrente que trabalhava há muitos anos na área dele. Então eu tive que explicar o porquê que eu fiz a opção do primeiro. E eu argumentei da seguinte maneira: olha, tem pessoas que há 20 anos dão exatamente a mesma aula. Em 2018 a pessoa dá exatamente a mesma aula que ele dava em 1998. Tem pessoas que em 3 anos começaram igualzinho àquele, talvez tenham sido até aluno daquele, mas são tão presentes no aqui e no agora, são tão presentes naquilo que fazem, que tem insights, que tem ideias. Então quem tem mais experiência? Lembrem daquela história. Tem pessoas que passam 2 horas por dia só atentos. Vai que o outro passa 6. Esses 3 anos viram 18. Então isso tudo é muito relativo. E quem faz uma coisa de cada vez consegue ver com muito mais clareza o que está fazendo. Consegue tirar muito mais disso. E esse uma coisa de cada vez desdobra para o próximo princípio, que é o 6º princípio da atenção plena, segundo o Mapadeva, que é o princípio da mente de principiante. Eu faço uma coisa de cada vez, é o 5º princípio, com mente de principiante, que é o 6º. Eu faço sempre como se fosse a primeira vez. Aquela mesma atenção, aquela mesma curiosidade. Isso faz com que eu veja coisas que eu não via antes, que eu veja possibilidades que eu não via antes, até utilidades que eu não via antes. É da mente de principiante que vem o insight, que vem a criatividade. Eu busco praticar dando palestras à mente de principiante, porque a gente tem uma tendência de falar sempre da mesma maneira. Por isso eu não uso o PowerPoint. Por isso eu não trago textos para as minhas palestras. É claro que dependendo do que a gente vai falar, se eu vou mostrar um gráfico, se eu vou mostrar número, faz toda a diferença trazer esse material. Mas essa palestra, eu acabo repetindo muitas coisas que eu sempre falo, mas sempre vem alguma coisa nova, ou alguma coisa dita de forma diferente, porque a gente busca olhar com mente de principiante.
Deixa eu aprender alguma coisa a mais, né? Com isso que eu olho todos os dias. Recentemente eu estava olhando para os 9 princípios da atenção plena segundo o método Mapadeva e me veio uma clareza que eu não tinha antes. Por exemplo, os 3 primeiros princípios definem o tempo onde a vida acontece. A vida acontece no momento presente, o momento presente é esse instante é aqui e agora. Os 3 que vêm depois definem o meio hábil para que a gente conquiste isso. Respirar com consciência, fazer uma coisa de cada vez, com mente de principiante. Essa é uma prática. Respira, sente o corpo onde ele está, se envolve com o que a vida te oferece. Esteja totalmente presente naquilo que você está fazendo nesse instante. E tome cuidado para não fazer a partir de automatismos, de condicionamentos, de energia de hábito, mente de principiante. Isso é prática. E os 3 que vêm depois, que eu vou começar a revelar já, né, são as consequências, ou os benefícios. Né? Nós vamos ver 3 benefícios que vêm dessa prática. E a prática, ela é motivada, né, pela compreensão, né, da importância de viver o momento presente. Uma história bonita para a gente falar sobre a mente de principiante e introduzir os últimos 3 princípios. Ela é bonita no final, tá? Porque no princípio o Buda está dando ensinamentos e se aproxima um rapaz dele e questiona ele e discorda dele. E o Buda acolhe esse rapaz perfeitamente. Mas o rapaz se irrita ainda mais e passa a ofendê-lo e passa a ameaçá-lo. E o Buda acolhe esse rapaz perfeitamente. Só que os discípulos do Buda começam a se irritar com esse rapaz. E de repente esse rapaz cospe no rosto do Buda. Aí os discípulos ficam com muita raiva e quase partem para cima do rapaz. Mas o Buda contém todo mundo e o rapaz vai embora. Os discípulos questionam o Buda, mas o Buda acolhe o questionamento, mas deixa eles num primeiro momento sem resposta. No dia seguinte, no horário dos ensinamentos, os discípulos percebem esse rapaz se aproximando novamente. Assim que eles olham para o rapaz, né, eles se organizam para pegar o rapaz, levar para um canto e dar o que se chama de corretivo, né? A gente escolhe uns nomes que são muito curiosos. Corretivo, né? Violência não corrige absolutamente ninguém. Eu vou falar sobre isso no próximo princípio. Mas o Buda onisciente percebe isso tudo, contém todo mundo. E o rapaz vai se aproximando do Buda e aquela tensão entre os discípulos. Até que quando o rapaz fica de frente para o Buda, ele cai de joelhos e toca os pés do Buda. E pede que o Buda o aceite como discípulo. O Buda aceita o rapaz e chama todos os outros discípulos. E diz assim para eles: vocês iam espancar um rapaz que veio aqui para me adorar. Todos concordam. E sabem por que vocês iam fazer isso? Aí fica aquela tensão entre os discípulos, entre vocês também. Isso é importante porque esse ensinamento é para a gente. O que o Buda falou, o que o Cristo falou, o que Krishna falou, o que o Sai Baba falou, é sempre para a gente aqui agora. Vocês iam espancar esse rapaz que veio tocar os meus pés e me adorar, porque vocês estão olhando para ele nesse instante com os olhos de ontem. Mente de principiante. A gente não se dá conta que a gente, mesmo conquistando inteireza no aqui e agora e fazendo uma coisa de cada vez, a gente pode estar interpretando o momento presente com os olhos do passado. Ainda assim, a gente não vê as coisas como elas verdadeiramente são. É o caso do homem que estava passeando por um gramado. Aí ele já tinha andado um pouco e percebeu uma sombra, entrava uma brisa fresca, e ele falou assim: nossa, está perfeito para eu deitar e relaxar. E assim ele faz. Ele deita nesse gramado e solta o corpo em relaxamento, em Shavasana, né, para quem pratica yoga. De repente passa por ele um sujeito alcoolizado. E quando o sujeito alcoolizado olha para ele e diz assim: nossa,
Ele bebeu tanto que caiu aí, agora ele levanta. Passado algum tempo, passa um homem muito doente, recém saído do hospital, ou indo para o hospital. Olha para ele e diz: meu Deus, ele desmaiou. Ele desmaiou, tomara que chegue logo o socorro. Mas um tempinho passa, e passa um homem santo, né, que vive em êxtase, aí olha para ele e diz: esse irmão certamente teve um samadhi, né, uma experiência espiritual, e caiu em êxtase, por isso está totalmente relaxado. Olha que interessante, todos que passaram por ele interpretaram aquele momento de acordo com as suas experiências próprias. Mente de principiante. A mente de principiante leva a gente além disso tudo. Aproveitando o livro Atenção Plena, que é um livro que eu sugiro para todo mundo, que é a história que eu falei do homem de 30, que vai viver até os 80, é desse livro, que a Judy me deu de presente, de amigo oculto. Uma historinha que eles contam introduzindo um capítulo, é maravilhosa para a gente perceber isso. É aquela historinha que diz assim: Joãozinho está indo para a escola. Ele está preocupado com a prova de matemática. Ele não sabe se vai conseguir controlar a turma. Afinal de contas, isso não faz parte das atribuições do porteiro. Aí me dizem assim: mas Joãozinho, no início da história, era um menino, provavelmente travesso até. No meio da história era o professor. No final da história era o porteiro. Não, ele é o porteiro desde o início da história. A mente de principiante é aquela do sujeito que está no aqui e agora, está presente no que está fazendo, mas Joãozinho, a mente associa ao menino travesso. Mas eu não sei, eu só ouvi Joãozinho. Então é mente de principiante, eu não sei quem é Joãozinho. Né? Ele está preocupado com a prova de matemática, ele não sabe se vai conseguir controlar a turma, eu ainda não sei quem é Joãozinho. Isso é mente de principiante. Aí de repente vem uma afirmação: isso não faz parte das atribuições do porteiro. Agora me disseram quem é Joãozinho. Mente de principiante, difícil de enganar. E quando a gente pratica a mente de principiante, a gente já está entrando no 7º princípio da atenção plena segundo o Mapadeva, que é a liberdade em relação aos condicionamentos, a esses automatismos. Indiretamente eu já até falei um pouquinho sobre isso, mas eu tenho compartilhado no início das aulas de Hatha Yoga, né, algumas reflexões que têm relação com essa mente de principiante, com essa liberdade em relação aos condicionamentos. Em relação às expressões, às ideias que nós ouvimos a vida inteira, é impressionante, né? A gente ouve, vira uma verdade, não questionamos, e isso norteia a nossa vida. A mente de principiante liberta a gente disso, porque liberta a gente daquilo que é condicionado. Então eu vou citar 2 ou 3 ideias dessa, né? Algumas pessoas já vêm ouvindo isso. A primeira: o tempo cura tudo. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Talvez tenham repetido. Alguém já viu o tempo chegando para outra pessoa: olha, eu sou o doutor Tempo, eu vou te curar? O tempo não cura nada, sequer existe essa possibilidade. O que cura é a expansão de consciência, amadurecimento, mudança de hábito, ir ao médico receber o diagnóstico, fazer o tratamento. Essas coisas curam, e essas coisas podem levar algum tempo. A gente entende que tem um sentido essa história. Isso pode levar algum tempo, mas o que cura não é o tempo. E tem pessoas que se veem em condição de aflição, de sofrimento, de necessidade de ajuda. O tempo cura tudo e esperam. O sofrimento se prolonga e provavelmente não sara. Fica anestesiado, varreu, botou o lixo embaixo do tapete. Tem uma hora que o tapete não aguenta mais, tem uma hora que bate o vento, tem uma hora que vem um estímulo externo e a gente vê que estava ali. Então a mente de principiante, né, faz com que a gente de repente repita uma dessas ideias. Oi, querido, seja bem-vindo. E questione: peraí, o tempo cura tudo?
Olha como é que é a sincronicidade. Chegou um médico aqui. Estou falando, Júlio, né, que existe essa ideia que o tempo cura tudo, né, mas que em verdade o tempo não cura nada. O que cura é a expansão da consciência, é o amadurecimento, é a mudança de hábito, é o ressignificar, né, o que passou, o que pode levar algum tempo. Uma outra expressão que a gente utiliza, e hoje em especial, eu acho muito interessante a gente questionar, e essa mente de principiante, que liberta a gente dos padrões de automatismo, é fundamental para isso. O poder corrompe. O poder corrompe. Alguém já viu o Senhor Poder chegando para alguém falando assim, eu vou te corromper? O que corrompe é o egoísmo. O que corrompe é a ganância. O que corrompe é a falta de escrúpulo. Todos nós, seres humanos, temos boas e más tendências. Ok, quando a gente chega no poder, isso pode aflorar. Mas o que vai definir se a gente se corrompe ou não, é uma atitude que a gente toma diante disso. Eu posso escolher, né, bancar, viver os meus valores, né, seguir virtuoso. E diga-se de passagem, se a gente não pensar assim, a gente está instituindo um caos no mundo. Se a gente quer ordem, se a gente quer cosmos, né, a gente tem que incentivar a juventude, né, de assumir posições de poder, né, seja numa empresa, seja no governo, seja até dentro de casa, né, e honrem isso. Eu conheço jovens que falam assim, não, eu prefiro não assumir, né, nenhum cargo mais relevante, nenhuma posição de poder, porque eu não estou predisposto a me corromper. O poder corrompe, o poder não corrompe. Né, o poder, né, dá poder na mão de uma pessoa que a gente vai ver, né, quais tendências prevalecem nela. Então, isso é libertação de condicionamentos. Tem o sujeito que de repente não vai ao médico, não vai ao terapeuta, não vem praticar yoga porque o tempo cura. A cura pode vir com o tempo, mas é necessário uma atitude. Eu não vou assumir um cargo de poder, eu digo uma grande oportunidade porque isso não corrompe. Isso não corrompe. O que corrompe são as desvirtudes. E eu posso assumir um cargo de poder e bancar ser virtuoso. E por fim, a primeira impressão é a que fica. Esse ditado é anti-yogi. Na yoga tem um termo chamado sanskaras, que quer dizer literalmente impressão, a impressão mental mesmo. Quantas vezes a gente não diz isso? A primeira impressão é a que fica. Pronto, não questionamos, não tem mente de principiante. Eu ouvi do meu avô, eu ouvi do meu pai, eu ouvi de um professor, eu ouvi na televisão. Aí eu conheço uma pessoa, de repente essa pessoa não me trata bem, ou frustra as minhas expectativas. E quando eu vou embora eu falo, não quero mais papo com essa pessoa, porque a primeira impressão é que fica. Isso é horrível. Essa pessoa pode estar num dia ruim. Essa pessoa pode estar com um problema sério. Essa pessoa pode ter se colocado de uma maneira infeliz. E simplesmente eu inviabilizo uma amizade, um vínculo, porque a primeira impressão é que fica. Eu chego num restaurante, a comida não está muito boa, eu nunca mais volto aqui. Mas por quê? A primeira impressão é que fica. Por que a primeira impressão é que fica? Você não pode dar outra chance? A gente tinha um ingrediente ruim, trocou o cozinheiro aquele dia. Eu corro o risco de não frequentar um lugar muito legal, né, de não me abrir para conviver com uma pessoa muito legal, mais uma vez, porque eu não tenho mente de principiante. Então vejam que importante esse presença no aqui e agora, fazer uma coisa de cada vez com mente de principiante. Isso vai libertando a gente desses automatismos que fazem a gente até cair no ridículo, porque quando a gente olha com clareza, fala, é verdade, eu repito isso a vida inteira e eu nunca olhei para isso. Quando a gente falar em assuntos espirituais, isso ganha uma dimensão muito maior. Jesus, um dos seus ensinamentos mais importantes, disse assim, conheça a verdade e ela vos libertará. Se Jesus diz, conheçam a verdade, a gente pode entender que nesse momento nós ignoramos a verdade. Porque senão não faria sentido ele dizer, conheçam a verdade. E se ele diz que, conhecendo a verdade, seremos libertos, quer dizer que, enquanto ignoramos a verdade,
nós estamos presos a alguma coisa. E olha como isso vem ao encontro dos ensinamentos da yoga. A yoga afirma: vivemos numa condição de maya, né, de ilusão, de avidya, de ignorância. E devemos buscar moksha, libertação. E à medida que a gente pratica essa mente de principiante em relação a gente mesmo, quando a gente começa a questionar quem sou eu, a gente começa a perceber que aquilo que a gente verdadeiramente é vai muito além das limitações desse corpo físico, vai muito além das possibilidades dessa mente pensante. À medida que a gente vai aprofundando no método de meditação, a gente vai aprendendo a observar a mente sem se envolver com a mente. E chega no momento que a gente vai experimentando, saboreando aquilo que nós somos, além dessa mente, além desse corpo. A gente não mais repete o que está escrito num livro sagrado ou que ouviu de um guru, que é sempre precioso, mas isso equivale como uma seta, um dedo apontando para uma experiência. Tem a hora que a experiência vem, e agora a gente sabe. A palavra sabedoria vem da mesma raiz do verbo saborear. Então a questão não é dizer eu sou um espírito, eu sou Deus, eu sou consciência pura. De repente a gente começa a experimentar aquilo que a gente é verdadeiramente. E isso facilita a não identificação e o desapego em relação àquilo que a gente não é, mente e corpo. Lembrando que já foi explicado que desapego não tem relação alguma com não se envolver com as nossas obrigações, tarefas, pessoas que a gente ama. Se envolver sim com isso tudo, mas sem apego. De maneira que a gente possa se desenvolver a qualquer instante. O terceiro tema do mapa dele é o desenvolvimento pessoal. Se desenvolver, deixar de estar envolvido. E isso é fundamental para quando vier a impermanência, a gente não se sentir, né, morrendo junto com aquilo que está indo embora. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente começa a fazer esse questionamento, quem sou eu? Quem sou eu além do corpo? Quem sou eu além da mente, dos pensamentos, das emoções, da memória? Quem sou eu verdadeiramente? Segundo a tradição védica, verdade é aquilo que é eterno. Verdade é aquilo que não muda. Por isso é verdade. Aquilo que é passageiro não é verdade. Quem sou eu verdadeiramente? Daí surge o oitavo princípio da atenção plena dentro do método Mapadeva, que é o cuidado amoroso. Quando a gente realmente desperta essa condição, né, de inteiro no momento presente, fazendo uma coisa de cada vez, com mente de principiante, livre dos condicionamentos, a gente percebe que aquilo que a gente é puro amor. É puro amor. Deus é amor e quem ama permanece em Deus. A gente aprende assim no Evangelho de São João. Tem um momento que Jesus, eu acho isso tão curioso, né? Como a gente demora para entender. Já passaram 2000 anos. Né? Jesus diz assim: como reconhecerão meus discípulos? Meus discípulos são aqueles que amam. Meus discípulos são aqueles que amam. Esses são meus discípulos. Não são esses que frequentam aquela igreja ou que fazem yoga. São aqueles que amam, que verdadeiramente amam. Porque os discípulos de Jesus são aqueles que encontraram Jesus dentro de si mesmo. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, o Pai está em vós, vós também estáis no Pai. E o Pai é amor. Isso pode ser uma revelação para muita gente, mas a prática da atenção plena é um caminho de volta para casa. Isso já foi falado. Ó Mãe e Pai divinos, gratidão por ensinar o caminho de volta para casa. E essa casa é o nosso coração, é a nossa própria essência. A gente nos retiros costuma fazer uma caminhada numa trilha bem fácil, bem acessível, dentro da mata. Depois sentamos em círculo e compartilhamos experiências.
Uma das experiências que é sempre compartilhada é o cuidado extremo que a pessoa toma para não pisar numa formiga. Num estado de atenção plena, a gente é incapaz de, intencionalmente, podendo evitar, né, tirar uma vida. A mente pensando assim, mas é uma formiga. No estado de atenção plena, é conexão direta. Não tem essa interferência da mente rotulando. É um estado de coração pleno. Aquela plantinha que está começando a nascer, parece uma coisa insignificante, ganha uma outra dimensão. Aquilo ali é vida. Eu vou tomar cuidado para não pisar naquilo. De alguma forma eu quero olhar para quem está vindo atrás e falar, olha, tem a plantinha nascendo ali, tem a formiguinha ali. Num estado de atenção plena, a gente se percebe de uma maneira mais ampla. A gente percebe a nossa essência mais profunda. E a gente percebe que o melhor nome para essa essência é amor. O Sai Baba, ele diz assim, amor como pensamento é verdade, amor como emoção é paz, amor como retidão, ou melhor, amor como ação de corpo é retidão, amor como compreensão é não violência. No estado de atenção plena, nos tornamos seres não violentos. Porque quando a gente olha para o outro, a gente imediatamente sente empatia. A gente consegue ver o outro de verdade. Ver que na nossa frente tem um ser humano igualzinho a nós que deseja a mesma coisa, ser feliz. E do jeito dele está tentando. Às vezes erra, às vezes acerta. Mas todo ser treme diante de qualquer possibilidade de violência. Esse treme é sentir medo, nessa hora é infeliz. E o objetivo da vida é ser feliz. Quando eu estou conectado com isso, como vou ser eu que vou causar a infelicidade do outro? Eu sou incapaz disso, porque isso vai contra a minha natureza, isso vai contra a lógica espiritual, que é amor, que é não violência. O Thich Nhat Hanh, mestre maravilhoso, vivo, ele vive no sul da França, ele diz assim, quando você for realmente capaz de olhar a pessoa que está na sua frente com profundidade, você imediatamente vai ser amoroso e compassivo. Isso é inevitável. Isso é inevitável. E ele diz mais, sempre que há verdadeiro amor e verdadeira compaixão, os milagres acontecem. E por que os milagres acontecem? Aí a gente entra no 9º princípio da atenção plena, segundo Mapadeva, que diz assim, vivendo com cuidado amoroso, a gente se religa a Mapadeva, a Mãe Divina, o Pai Divino, ou a inteligência universal, a consciência cósmica, se vocês preferirem. Quando a gente olha para todo o universo, e é interessantíssima essa palavra, universo, interpretada pelo professor Huberto Rosen, significa o uno se manifestando através de todos os versos. Isso é, a essência de todas as existências, a realidade por trás de todas as aparências. Então, quando a gente olha para todo esse universo com atenção plena, a gente faz uma descoberta incrível. A gente compreende que esse uno é o amor. Então, esse universo é uma materialização do altruísmo. E o que significa altruísmo? Uma pessoa altruísta é uma pessoa que se importa com a outra. Quando a gente vê o sol brilhando, a gente descobre que o sol não brilha para ele mesmo. O sol brilhando oferece para a gente luz, calor, vida, beleza, né? Ver o sol nascendo, ver o sol se pondo, é algo que a gente pode fazer todos os dias, durante a vida toda, e vamos ficar encantados. Porque a gente está olhando para Deus se movimentando. Para que um rio corre? Nasce e corre. O fato do rio nascer e correr possibilita muitas vidas que só poderiam acontecer ali dentro. A vida humana, a vida na floresta. Um rio não corre para ele mesmo. O rio corre para os outros. Para que uma árvore cresce? Uma árvore oferece para a gente sombra, flor, fruta, ar, oxigênio. O sol, o rio, a árvore
E absolutamente tudo mais que existe no universo não existe para si mesmo, existe para o outro, existe para quem está do lado. Por isso o nome desse universo é cosmos, é ordem. E o que está por trás da ordem não pode ser outra coisa senão o amor, que é um nome para Deus. Prema, né? Prema quer dizer o amor divino. Então, vivendo com cuidado amoroso, a gente vai se religando. Essa é a verdadeira religião, a religião do amor, que pode ser praticada na Igreja Católica, Evangélica, no centro de Umbanda, num centro budista, numa sinagoga, numa mesquita. São várias roupagens, para que a gente consiga aflorar esse ser essencial, que é por amor. E eu procurei compartilhar com vocês hoje, os 9 princípios da atenção plena segundo o método Mapadeva, que é um caminho de volta para casa, é um caminho do egoísmo para o altruísmo, é um caminho da violência para a não violência, e é o caminho que a gente tem que fazer, porque aquilo que a gente mais deseja, como já foi, ninguém discordou de mim, é ser feliz. E o amor é a condição fundamental para isso. O amor é a condição para a paz. Imagina uma família onde a maioria, ou a totalidade dos membros da família, ama verdadeiramente. Por amar verdadeiramente, se importam uns com os outros. Por se importarem uns com os outros, uns ajudam os outros. Qual a chance dessa família viver em paz? É grande ou é pequena? Imagine uma família onde acontece o contrário. Os membros são egoístas, não se importam uns com os outros. É cada um por si. A chance de haver conflito ali dentro é grande. O amor é a condição para a paz. E a paz é a condição para a felicidade. Uma pessoa pode estar em paz, mas ainda não estar feliz. Mas uma pessoa não pode estar feliz sem estar em paz. Já imaginaram isso? Eu sou muito feliz, mas não tenho paz nenhuma na minha vida. Então é muito importante que a gente faça esse voto, esse voto de amor. O Sai Baba, que eu tenho como guru, ele diz assim: o amor é a fonte, o amor é o caminho, o amor é a meta. Ajudar sempre, ferir jamais, amar a todos, servir a todos. São frases tão pequenininhas, mas resumem absolutamente toda a doutrina. O amor vive de dar e perdoar. O egoísmo vive de receber e esquecer. Aonde existe ego, não existe amor. Aonde existe amor, não existe ego. Por isso, inicie o dia com amor, passe o dia com amor, preencha o dia com amor. Esse é o caminho para Deus. E é isso que Mapadeva vai propor mais adiante. Estou vigiando a hora, já deu a nossa hora. Então, antes da gente fechar, assim eu compartilhei os 9 princípios da atenção plena, segundo o método Mapadeva. E quando a gente passa da atenção plena, a gente vai para o segundo ponto do programa, que é a pacificação emocional. Então, depois que eu conquisto isso tudo, que não é pouco, às vezes eu me vejo muito desafiado, dependendo do momento que eu estou vivendo, até mesmo de circunstâncias externas, porque eu ainda não conquistei esse autoconhecimento de forma total, estável. Às vezes é difícil se manter centrado, sim, e não tem nada de errado com isso. Na condição humana, a gente vai passar por esses desafios, por essas oscilações. Então, o Mapadeva vai oferecer também um caminho para a gente aprender a compreender da onde vem o desequilíbrio emocional. E a gente descobre logo que tem muito menos relação com o que está acontecendo do lado de fora e muito mais relação com a nossa condição interna, a nossa estrutura mental, as nossas crenças, os nossos paradigmas. O Eckhart Tolle, brilhante, autor do Poder do Agora, o Poder do Silêncio e muitos outros títulos, ele diz: a causa fundamental da infelicidade
não tem relação alguma com os fatos, mas com os nossos pensamentos em relação aos fatos. Depois que a gente aprende a estar inteiro no momento presente e a reconhecer a natureza ilusória das aflições, que é a etapa da pacificação emocional, a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa do desenvolvimento pessoal. Na etapa do desenvolvimento pessoal, também são algumas aulas, uma série de ensinamentos. A gente faz a escolha pela felicidade. Se eu não tenho presença no aqui e agora, eu não posso fazer escolha nenhuma em relação à minha vida, porque eu estou vivendo uma pseudo-vida no passado ou no futuro. Presença no aqui e agora. Se eu não tenho paz emocional, se eu não tenho tranquilidade, se eu não tenho calma, a minha mente não vai fazer nada além de tentar resgatar isso. E é o que tem que ser feito mesmo. Então eu tenho que me pacificar emocionalmente. Agora, quando eu me vejo nessa condição, inteiro no momento presente e absolutamente em paz, de repente abre um espaço para eu fazer escolhas por coisas que me tragam felicidade. E essa é uma das maneiras de identificar os nossos dons, vocações e talentos. Todos nós, todos vocês aqui têm uma missão, têm um Swadharma, tem alguma coisa que só vocês podem fazer. Certamente essa coisa tem algumas características. Uma, vocês vão se sentir felizes fazendo. Outra, vocês vão beneficiar pessoas fazendo. Porque cada um de nós é como se fosse uma célula nesse grande organismo do universo. E a gente sabe que num corpo, quando uma, duas, três células começam a não mais desempenhar bem as suas funções, como tudo pode se desequilibrar muito rápido. É o que a gente vê hoje. Mas não adianta lamentar isso globalmente, é mais importante agir localmente. E como ensinam muitos mestres, seja você mesmo a transformação que você quer ver para o mundo. O Sai Baba, ele tem milhares de discursos catalogados. Então a gente pode imaginar quantos ensinamentos não surgem a partir daí. Mas ele diz que ele só tem uma ordem, e essa ordem é: sejam felizes. Eu só posso ser feliz aqui agora, eu só posso ser feliz depois que eu me encontro em paz. Na terceira etapa, a gente se abre para a felicidade. E nesse se abrir para a felicidade, é inevitável que a gente desencadeie, que vai virar a quarta etapa, que é o autoconhecimento. A etapa onde a gente se abre para despertar. A minha maior felicidade é estar desperto, pois o ser desperto é a própria felicidade. Essa etapa ela é fundamental, como foi falado no início da palestra, porque por mais que a gente conquiste do lado de fora, tudo vai passar. A terceira etapa traz uma armadilha. Eu percebo que a minha mente é um instrumento poderosíssimo no que diz respeito a criar mesmo o que a gente chama de realidade. Mas tudo que é criado pela mente, passa. Mas não tem problema nenhum em criar com a mente, desde que não haja apego. A questão fundamental é quem está por trás da mente. Quem sou eu, essencialmente? Então, para a gente não cair nessa armadilha, a gente repete: a minha maior felicidade é estar desperto, pois o ser desperto é a própria felicidade. Então, a gente embarca mesmo nessa grande aventura que é a vida humana. O Sai Baba diz assim: mãos na sociedade, cabeça na floresta. Então, mãos na sociedade. Vamos construir junto, vamos nos ajudar, vamos juntos. Como diz o jovem, estamos juntos. Mas cabeça na floresta. Não se esquece que você tem que cuidar desse processo de despertar. O Buda é aquele que despertou. Aquele que despertou do sonho, aquele que conheceu a verdade que liberta, aquele que se desiludiu. E daí vem a parte que eu acho mais bonita, que é o finalzinho do nosso sutra. E todo aquele que é tocado pela luz do ser desperto é iluminado e revela a sua natureza feliz. Quando chega a esse ponto que você
Vive inteiro no momento presente, em paz, feliz, do lado de fora, porque descobriu a felicidade do lado de dentro. O que te resta? O que te resta é compartilhar isso. Na verdade, a sua presença passa a ser esse compartilhar. Quem já teve a oportunidade de estar com uma pessoa muito pura, essa pessoa não precisa falar, basta a presença. E eu desejo sinceramente que essa palestra colabore de alguma maneira para que vocês entrem em contato com esse sentimento. Todos nós, todos vocês são veículos de bênçãos. Se vocês se abrirem para aquilo que vocês verdadeiramente são, aqui e agora, essencialmente, a simples presença de vocês vai fazer muita diferença nesse mundo. Vamos terminar recitando o Sutra novamente? Quem souber recitar, me ajuda, que eu já errei na primeira vez. Eu peço que vocês fechem os olhos. E agora a gente faz oração. Quem não conhecia, fica à vontade só para acompanhar. Mas vocês vão ver que tudo agora ganha um outro significado depois dos ensinamentos. Ó Mãe e Pai divinos, gratidão por ensinar o caminho de volta para casa. Que eu dê cada passo com atenção, amor e alegria. E que meu único pensamento seja estar com vocês agora. Ser feliz aqui e agora, inteiro no momento presente. Reconheço a natureza ilusória das aflições. Com liberdade faço escolhas conscientes. Minha maior felicidade é estar desperto, respirando com consciência, uno a mente com a respiração. Sinto a respiração no corpo, uno a mente com o corpo. Sinto o corpo onde ele está. Estou inteiro no momento presente. Reconheço a natureza ilusória das aflições. São ilusórias as aflições que têm relação com o passado, pois este não existe mais. São ilusórias as aflições que têm relação com o futuro, pois este ainda não chegou. Inteiro no momento presente, não encontro aflições. Nada resta além de uma profunda paz. Em paz e livre das aflições, tenho clareza. Com liberdade faço escolhas conscientes. Estas escolhas criam meu destino. Sei que ser feliz é uma escolha. Minha maior felicidade é estar desperto, pois o ser desperto é a própria felicidade. E todo aquele que é tocado pela luz do ser desperto é iluminado e revela sua natureza feliz. Fazemos a invocação da paz. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Paz para todos os corpos, paz para todas as mentes, paz para todos os espíritos, e que nós sejamos sempre agentes conscientes da paz celestial. Namastê. Namastê. Gratidão, gente. Eu agradeço também todo mundo que assistiu pela internet.